Meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e esse é um vídeo de análise do filme Adão Negro, que é protagonizado por The Rock. A galera tava aguardando demais esse filme, estreou esta semana agora o filme Adão Negro, Black Adam. Será que a DC Comics / Warner acertou com esse filme? O The Rock, ele já chegou causando, né? É um cara que, até onde eu sei, ele também é acionista da Warner, é uma das maiores, se não a maior estrela hollywoodiana da atualidade, então é um cara que tem um salário altíssimo, ele consegue intervir, né, na produção dos filmes, colocar ali também a sua opinião de como as coisas devem funcionar. E será que ele realmente conseguiu trazer algo interessante para os fãs de quadrinhos? Como eu costumo dizer quando comento filmes, eu não sou um especialista em cinema, não sou jornalista, não sou um crítico profissional e nem nada do tipo. Aqui quem está falando é basicamente um entusiasta, um fã de quadrinhos, que vai fazer uma análise da adaptação feita para uma outra mídia. É como se você tivesse simplesmente dando o seu gosto pessoal, você não difere de mim por esse aspecto. Dito isso, vamos analisar o filme, a começar pela escolha do protagonista, o The Rock. Eu lembro que anos atrás, quando começaram os boatos de que o The Rock interpretaria o Adão Negro, a galera vibrou demais. Afinal, além do carisma do cara, né, de atrair também bastante público, ele, se precisar, ele consegue fazer aquela cara de mal, aquela cara de badass, e também tem um biotipo físico que se assemelha bastante ao Adão Negro dos quadrinhos. E a gente sempre fala que quanto mais próximo, mais fiel, né, a versão original, né, da mídia original, melhor. Então você vê que o Adão Negro, quando está uniformizado ali, utilizando, né, a roupa do Adão Negro, é basicamente o próprio quadrinho. A única coisa que muda é a falta, né, das orelhas pontiagudas e de cabelo, né? O The Rock é careca, enquanto o Adão Negro nos quadrinhos tem cabelo. Eu acho que poderiam colocar as orelhinhas ali mais pontiagudas, mas enfim, foi uma opção e não destoa ou descaracteriza o personagem por conta disso. A gente sabe que uma mudança ou outra, ela acaba ocorrendo nas adaptações, tá? O que incomoda a maior parte dos fãs de quadrinhos é quando a mudança é brusca, quando descaracteriza de forma muito clara, né, o personagem que tem a sua versão já estabelecida nos quadrinhos e é passado para a mídia do cinema ou como série de TV. Então, primeiramente, a escolha é mais do que acertada. Aí nós vamos entrar na questão do filme, do roteiro. E aí, galera, que eu vou levantar um ponto que eu acho que é de suma importância. Esse filme do The Rock, se fosse lançado talvez há 7, 8 anos atrás, ele seria ovacionado. A galera ia vibrar muito mais, ia curtir o filme de uma maneira mais intensa, ia gostar das cenas de combate, e não que você não vai gostar hoje, mas ia ser algo realmente mais impactante. E por que eu falo isso? Basicamente, esse filme do Adão Negro, ele é um filme genérico de super-heróis. Ele é um filme básico de super-heróis. Então, se você vai ao cinema esperando algo inovador, algo que vai quebrar barreiras, que vai ter uma extrema criatividade, você vai com certeza se decepcionar. O fato de ser um filme genérico, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ou seja, ele não vai trazer problemas de bilheteria, e aí o aspecto positivo, porém ele vai ser algo como mais do mesmo. Ainda mais, né, no atual momento, na atual conjectura, onde já tivemos trocentos filmes de heróis já lançados. Por outro lado, apesar de ser um filme genérico, um filme mais do mesmo, ele entrega aquilo que o espectador quer. É um filme redondinho, cheio de ação, com piadas em momentos certeiros dentro do filme, sem aquele exagero, sem ser espalhafatoso, pastelão ou qualquer coisa nesse sentido. Os efeitos especiais estão de primeiríssima qualidade, a atuação de praticamente todo o elenco é convincente
Talvez a Ciclone é uma personagem um pouquinho mais apagada, né, dentro da história, mas todos os demais, e aí eu foco principalmente no Gavião Negro e no Senhor Destino, eles estão excelentes no papel, sem falar do próprio The Rock, que consegue realmente entregar um Adão Negro imponente. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu até estava receoso, foi o fato da DC não pegar leve com as ações mais extremas do personagem. Dentro dos quadrinhos, ele é o grande antagonista do Shazam, né? Eles são rivais. Só que o Adão Negro, depois de um certo tempo, ele acabou se tornando uma espécie de anti-herói, que tinha como principal objetivo se tornar o protetor da sua terra natal, o país conhecido como Kahndaq, que sofreu diversas intervenções, inclusive de países vizinhos, né? Estava em constante guerra. O ponto, galera, é que essa transformação do personagem dentro dos quadrinhos foi quando ele ganhou uma maior relevância, histórias de melhor qualidade. E isso aconteceu justamente na fase escrita pelo Geoff Johns, quando ele assumiu o título da Sociedade da Justiça da América. Se você quer ler histórias que trazem um Adão Negro foda, com histórias de qualidade, mostrando toda a personalidade, onde ele também tinha um grande protagonismo, eu recomendo vocês lerem a Sociedade da Justiça da América, que aqui no Brasil está saindo pela editora Panini Comics no formato Omnibus. São 3 volumes americanos e aqui no Brasil a Panini promete publicar em 4. São histórias de muita qualidade e se você passou a ser fã do Adão Negro, eu recomendo essa publicação para vocês. Mas voltando ao filme, o Adão Negro ele mantém essas características de anti-herói, de proteger quem merece ser protegido e simplesmente matar. E é matar pra valer, inclusive em alguns momentos de uma forma mais sádica, os invasores de Kahndaq ou quem acaba se colocando ali na sua frente de forma a tentar impedir as ações do personagem. Então eu achei realmente bem interessante que a DC Comics não aliviou esse lado aí do personagem, querendo fazer ele se tornar um herói comum, tradicional, um grande salvador, como tantos outros já foram apresentados. E aí que eu acho que o Adão Negro se diferencia, né, da maioria das adaptações de filmes de super-heróis para o cinema ou como série de TV. Você tem personagens que têm um lado mais agressivo, o próprio Hulk, né, e outros personagens que não são exatamente o tipo de herói tradicional, Wolverine, para citar outro exemplo, mas aqui você tem o Adão Negro realmente tocando o terror com gosto. Eu vibrava ali vendo o personagem matar das mais diversas formas os seus adversários. Outro ponto positivo do filme foi a interação entre o Gavião Negro e o Adão Negro. Aquele conflito, aquelas ideias que a todo momento elas batem de frente, com cada um tentando impor a sua visão. Então você tem isso também nos quadrinhos, eles já se enfrentaram algumas vezes, obviamente com vantagem para o Adão Negro, que é consideravelmente mais poderoso, mas eu gostei da forma, da personalidade, aquela coisa mais aguerrida, um cara estourado, impetuoso que é o Gavião Negro. Então eu gostei bastante da participação do Hal dentro desse filme, assim como do Senhor Destino, que tinha ali um ar mais de sabedoria, era um cara mais paciente, analítico, tem ali o seu charme, né? Ele parecia um bom vivão, que se veste bem, que tem bons modos, mas quando precisa dele, ele realmente bota a mão na massa, é um cara que faz acontecer, muito, muito poderoso. Para quem eventualmente não conhece o personagem, ele é o equivalente do Doutor Estranho, só que na DC Comics. Fazendo um resumo bem genérico, assim, simples, ele é o Mago Supremo da DC Comics. Eu achei que ele também foi muito bem utilizado, com exceção da parte final ali. Eu acho que, não vou poder falar para não soltar spoilers, mas naquele embate com o vilão, né, maior da trama, que é muito poderoso, também não vou dizer para não estragar a surpresa de vocês, eu achei que ali deram uma baixada no nível do personagem, sabe? Mas também não é algo que vai comprometer a história ou qualquer coisa nesse sentido. O Esmaga Átomo também está muito legal e eu gostei porque ele não é simplesmente aquele herói engraçadão
por ser engraçadão. Ele é jovem, ele ainda é inexperiente, ele está, né, começando na carreira de super-heróis, então basicamente ele vai ter a sua inexperiência de forma bem clara dentro do filme. É o cara um pouco mais inocente, que fala uma coisinha ou outra, que no final acaba sendo engraçado. Então gostei também a participação do Esmaga Átomo. A Ciccone, como eu mencionei, ela é um pouquinho mais apagada, né, não fede nem cheira dentro do filme, apesar de eu ter gostado bastante dos efeitos, dos poderes dela e tal. Então nessa parte aí dos heróis eu achei que realmente as coisas funcionaram muito bem. A história ainda traz um outro núcleo que é composta por uma família, pai, tio e o filho dessa mulher, que são importantes para a trama. O pessoal comentou que o menino era meio chato. Eu não achei, eu achei que ele conseguiu trazer o necessário ali para mostrar o aspecto mais humano, né, dentro da história. Afinal, estamos falando de seres super poderosos, o Adão Negro com aquela super velocidade, aqueles raios, sensacional, né, os poderes dele. Os embates, como eu já mencionei, foram fodas demais, assim, pô, você sentia realmente a tela vibrar, muito bem feito os confrontos, seja contra a Intergang, seja com o principal vilão do filme, que depois se transforma naquele demônio tal, que tem um design muito foda, eu gostei também. Então eu achei que o filme ele realmente funciona muito bem, ele não traz novidades, né? Você não vai esperar, por exemplo, a adaptação de Adão Negro numa versão Miracle-Man do Alan Moore, algo que eu já venho cogitando e torcendo para um dia, né, poder sair do papel e realmente se transformar em algo diferente do que a gente está acostumado dentro desses filmes de super-heróis, dentro desse gênero. Só que eu sei que é algo muito difícil de acontecer, ainda mais com o The Rock, né, que com certeza não vai fazer um filme para maiores de 18 anos, né? Ele é um cara ali blockbuster, um cara pipoca, nem ele ia querer fazer um filme tão pesado assim, não é o perfil do ator. Então, de modo geral, eu achei um bom filme, com uma trilha sonora bacana, tem ali os seus clichês de super-heróis, mas como tem muitos pontos positivos, isso acaba ficando ali meio secundário, então não atrapalha de você já ter visto isso anteriormente. Tem também uma cena pós-crédito que é muito bacana, e aí já me levou a pensar no seguinte: o quanto o Shazam foi ignorado nesse longa-metragem do Adão Negro. Como eu mencionei lá atrás, o Adão Negro, na verdade, é um coadjuvante das histórias do Shazam, né? Ele é o inimigo ali, um dos inimigos do Shazam. E aqui, o Shazam é simplesmente irrelevante para a história do Adão Negro. E isso muito por conta daquele filme lixo, aquele filme patético utilizando o Shazam como uma espécie de trapalhões, né? Eu fiz a crítica do filme aqui, eu sei que tem gente que gostou, mas galera, você tá vendo a consequência desse filme do Shazam justamente agora. Pô, quem que teria que dar as caras ali no final, né? Quem que daria as caras para falar, pera aí, meu amigo, né? Você aqui vai enfrentar o Shazam, eu sou o campeão, né? A fonte dos poderes de ambos é bem semelhante, inclusive a palavra que eles gritam é a mesma para se transformar. Então agora a gente consegue perceber realmente o quão falho foi esse filme do Shazam, pelo menos por esse aspecto mais de unidade dentro do universo DC para trabalhar com os mais diversos personagens. Ali como um filme pastelão, um filme de comédia, isoladamente, talvez ele até possa funcionar, né? Mas quando você quer integrar isso dentro de um universo maior, o personagem acaba ficando comprometido, até com aquela roupa lá de enchimentos. Por favor, patético, né? Patético. Eu mantenho as críticas que eu fiz ao filme do Shazam e aparentemente eu estava certo, né? Bom, e finalizando essa análise, eu volto a comentar o que eu disse no início do vídeo, que se esse filme do Adão Negro tivesse saído há 7, 8 anos atrás, ele seria mais impactante. A galera lembraria desse filme como algo marcante dentro dos filmes de heróis da DC
DC Comics, porque ele é realmente um filme redondinho. Mas diante de vários e vários outros filmes, e pegando essa fórmula mais genérica, que não traz uma inovação, algo surpreendente para o espectador, ele vai ser quase que mais do mesmo. Só que é um mais do mesmo bem feito, é um mais do mesmo bem contado. Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje. Então eu não consigo ovacionar esse filme como, meu Deus, que filmaço de super-heróis. Eu acho que ele tem os seus méritos de fazer uma história redondinha, uma história bem contada, onde os personagens estão bem caracterizados. Você consegue, né, fazer um paralelo com os quadrinhos, então você não sente que os personagens estão desvirtuados, com personalidades diferentes, com um traje, um aspecto de design que destoa dos quadrinhos, nada disso. Então, por esse aspecto, beleza. No final das contas, eu acho que é um bom filme, que vale a pena ver, mas ainda falta, né, dentro do universo de super-heróis, algo que destoe, algo que realmente chame a atenção. Porque no final das contas, e seja Marvel ou DC Comics, a maior parte dos filmes está entregando algo ok, ou porcaria, como é o caso, por exemplo, de Thor, Amor e Trovão, que é um dos filmes mais patéticos que eu já vi do nicho de super-heróis. Bom, galera, então é basicamente isso daí. O que vocês acharam do filme do Adão Negro? Gostaram, não gostaram? Coloque aí a sua opinião nos comentários desse vídeo, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!